Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. E o canal FOB chegou aqui em Itatiba, o reduto dos criadores do Brasil. E eu tô do lado aqui do Newton. Tudo bem, Newton? Ô, Bruno. E da Rose. Esse casal lindo que está recebendo a gente aqui hoje do criador O Bico Torto. Quero saber como é que é essa história. Quem que cria? É a Rose? É você? Como é que é isso aí? Quem que põe a mão na massa mesmo? Na verdade, os dois, mais ela do que eu hoje, né? Então, como eu ainda trabalho de home office, é ela que faz a maior parte do manejo. do trabalho, manejo aí, né? Então a carga vai ficar com você mesmo, Rose, não tem jeito. Um pouco, né? Um pouco, né? Digamos que 90% eu faço a maior parte, né? Mas os olhos é dele. Então, os filhotes, quando são criados na papa, isso é tudo isso arte é e obra arte dela, da né? Rose. Que é ter a paciência e o cuidado de tratá-los aí durante, até eles ficarem independentes. Sim. E de onde veio essa história de criar, Newton? Você começou a criar? Eu comecei a criar, rapaz, lá atrás, né? Não que eu sou muito velho, eu comecei pequenininho. A gente criava os pássaros silvestres, né? Sim. E também você vai conhecendo. Então eu comecei a conhecer os periquitos que hoje são periquitos de cor. De cor? O Tá. periquitinho australiano. Sim. australiano. E aí comecei a ir nos concursos, né? Nos regionais, nos campeonatos regionais, ver os canários. Aí ficava né, alucinado ver aqueles canários. Aí comecei a ver os periquitinhos de cor. Aí eu vi o periquito Paradão Show, que é o periquito o Poa hoje, Lindo, né, o Poa? Nossa, aquilo sabe, impressionante. Você fica maravilhado. Então eu comecei a criar aquilo. Comprei um casalzinho, comprei outro e continuei frequentando as exposições. Nas exposições eu conheci os agapone. Pô, aí troquei tudo que eu tinha pelos agapone. Comecei a criar os agapone. Continuei participando, olhando lá, né? Não participava, eu só... E é só pra observar? Só para observar. E aí teve uma exposição que comecei a ver os psitacídeos. Pô, me encantou também. Que ano que era isso? Ui, rapaz, isso lá em 97, Tá. por aí. E aí, como eu continuei frequentando, e aí, né, eu fui aumentando a minha criação. Não tinha muito espaço, né, onde eu morava. E eu comecei a criar os agapones, né? Aí conheci as pessoas. E eu conheci um que ele é juiz de exótico, né, e também era criador, que é o Gilberto Lopes. Sim, Gilberto, E maravilhoso. aí, o Gilberto com bastante atenção, foi me mostrando, me falando, aí eu tinha uns pássaros lá. Ele falou, pô, você não quer participar do concurso? Eu falei, eu vou participar do concurso? Não, nem sei. Ele falou, não, vamos participar, eu vou inscrever. Ele escreveu os pássaros para mim, porque eu não conhecia nada. Ele escreveu os pássaros e tudo bem, chegou o dia do concurso, vou lá eu pro concurso. Não conhecia absolutamente nada, né? Peguei uma gaiola que eu tinha e eu criava meus agapones todos juntos. Eu tinha personada, tinha os rosicoles, não tinha muitas... Esse pensamento de genética. Isso, eu não tinha conhecimento em nada. Eu conhecia o que era um personado, eu conhecia as classes, mas não sabia muito detalhe. Aí vou eu lá pro campeonato, né? Chego lá, né, já tinha aqueles criadores experientes, né, tudo nos transportinhos. Quando eu cheguei lá com aquele gaiolão, os caras, né, deram risada e tal, mas eu fiquei na minha. Continuei, falei, já que eu me propus, Vamos lá. coloquei lá, né? E no resultado, faturei todos os prêmios lá, porque meus agapones estavam bons, os personagens. Mesmo? Faturei Que legal. prêmio. Quem que selecionou, Gilberto? O Gilberto me ajudou a selecionar e colocamos lá, fomos bem no campeonato, cara, aí depois os caras estavam me explicando, né? Que quando eu cheguei lá, eles acharam absurdo você chegar com a gaiola tudo junto, aquilo, mas é falta de conhecimento. E aí, com o tempo, Foi se especializando. eu fui especializando, fui entendendo, né? Participando mais dos campeonatos. E aí comecei também a criar os psitacídeos juntos. Aí eu não participava dos campeonatos brasileiros. O clube é que mandava nossas aves, porque eu também não tinha disponibilidade e tal. E aí eu fui evoluindo nesse meio tempo aí, né? Aí chegou um momento que, como meu espaço era pequeno, eu decidi ou os agapones ou os psitacídeos, porque não dá para criar os dois. E também a energia financeira era meio complicada.
E naquele tempo, você não tinha essa diversidade que você tem hoje. Eu ia perguntar isso, não tinha tanto, Não tinha. né? Você achava um psitacídeo lá diferente, você já tinha que comprar. Sim. E outro detalhe, a gente... Era mais caro, Nilson? Do que hoje em dia, comparado? Não era mais caro. Porque não tinha muito e não tinha muito valor agregado nele. Entendi. E a gente tinha também uma outra dificuldade naquele tempo, que era a sexagem, né? Você não tinha sexagem. Sim, não era tão simples, né? Então você comprava, às vezes, 2 machos e 2 fêmeas, e aí você perdia tempo até você definir o casal mesmo. Sim. E aí, em 2021, foi o primeiro ano que eu fui participar de um brasileiro, lá em Joinville. Pô, aquilo eu fiquei mais apaixonado ainda, né? E a partir de 2021 eu não parei mais de participar. Aí participei. Em 2012, fui convidado a fazer parte da diretoria da FOB. Em 2006, eu fui convidado a ser diretor do segmento de psitacídeo, com o senhor Juvenal. E aí você começa a evoluir, começa a estudar mais, começa a participar, conhecer pessoas, criadores mais experientes, e aí você vai evoluindo, né? Em 2012, eu me formei juiz e hoje eu sou juiz da OBJO e também sou assessor técnico no segmento de psitacídeo com o Marcos Zuin, nós somos diretores lá. Puxa, que legal, que evolução. Foi muito engraçado o meu começo, mas muito bom. Faria tudo de novo hoje. O que a gente vai ver hoje aqui na sua criação? Hoje, a minha criação, quando eu me formei juiz em 2012, você não pode julgar suas aves, que é uma falta de ética. Sim. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu vou concentrar a minha criação em 2 grupos. E os grupos que eu tinha desejo e sou apaixonado hoje são as aves grandes, que é as cacatuas, os congo, eclepses. Então, eu gosto das aves maiores. E a nomenclatura, os 2 últimos grupos são dessas aves maiores. Eu tenho uma diversidade, mas eu sempre concentrei a minha criação nesses 2 grupos. Porque antes, como a minha esposa falou, né, quando a gente se conheceu, a gente criava... Eu tinha uma diversidade maior, porque antes, nos campeonatos, você tinha o campeão de psitacídeo, então quanto mais diversidade, você tinha mais chance de ser campeão. Sim. Então eu tinha bastante, então eram os passos menores, eu tinha uma quantidade maior, né? Por causa do tamanho dos passos, você conseguia colocar mais. E a gente criava em 2 ambientes lá, eu tinha 2 cômodos de 6 por 3,5, né? Eu tinha 2 cômodos assim, então eu criava ali. E aí, com o passar do tempo, eu fui mudando a minha criação para as aves maiores. Então eu fui diminuindo a quantidade e colocando aves sempre maiores, porque você tem que colocar o espaço também tem que ser, com casais, certeza, com certeza. E aí a gente também sempre tive a vontade, né, de morar no interior. Né? Então a gente foi evoluindo. E aí você perguntou como é que a Rose entrou na história. A Rose é minha segunda e última esposa, né? Deixa bem claro. Bem claro. Quando eu a conheci, eu estava separado já do meu primeiro casamento. E a gente conheceu, até brinco com ela até hoje. A primeira coisa que eu perguntei pra ela, você gosta de passarinho? Eu gosto. Então eu falei, então nós vamos casar. Mas olha que bom, porque tem que perguntar mesmo, né? O criador tem que ser. Mas ele me enganou, Bruno, mas ele me enganou. Houve uma enganação, houve sim. Porque a gente que está nesse meio, a gente tem noção do que é, como você falou lá, certeza. A quantidade de aves. Sim. É uma quantidade grande, diferente de antigamente, que o cara tinha 2, 3 gaiolinhas sim, lá. Sim, é outra coisa. É uma criação mesmo, né? E ela não tinha noção do que era. E quando ela conheceu, ela ficou admirada. E aí nós mudamos para uma outra casa, e eu mudando primeiro, cheguei lá com aquele caminhão, quando ela chegou, falou, mas o que é isso? A garagem assim, tudo cheio de gaiola para todo lado, né? E eu não estava ainda com os pássaros grandes, né? Eu estava naquela transição. E aí ficamos lá, e a ideia é de morar no interior. Aí a FOB 2005 finalizou as obras, começamos... Todo ano a gente vinha para cá, e como eu fazia parte da diretoria, todo mês eu vinha para as reuniões. Tinha que vir também. E aí nós falamos, então tá na hora da gente procurar um lugar, né? E veio aqui para a região por causa da FOB mesmo. Por causa da FOB. Ótimo. A nossa intenção foi essa. Sim. Mas não imaginávamos que nós íamos conseguir tão perto da FOB. Né? A gente até o Ivo Prado nos ajudou bastante aqui, né? Procuramos um monte de lugar aí.
Fechei um lugar lá em Atibaia. mais próximo a Atibaia. Pô, era até um gerente que era meu chefe, que ele falou, vou vender lá. Vim, fechamos tudo, mas aí o condomínio não deixava nem criar nenhuma codorna lá. Puxa vida. Ele falou, não, nós vamos entrar com processo e tal. Aí fiz um descritivo lá, entramos com processo e os caras não aprovavam. Aí eu falei pra ele, ó, infelizmente não dá pra gente esperar, né? fazer. E aí, do nada, apareceu essa casinha aqui. Eu falei, pô, não é possível. É uma delícia aqui, tal. né? Aí fechamos aqui, reformamos e a gente via os finais de semana. Aí ela, não, final de semana tá muito cansativo esse negócio. Vamos pra lá direto. E aí veio a pandemia, né? Eu trabalho há mais de 40 anos na Ford. E aí com a pandemia, eu já tinha me aposentado, trabalhando como... Eu sou terceirizado, mas continuo trabalhando com a Ford até hoje. Aí ela falou, acho que está na hora da gente fazer o criador. Porque a gente não sabe aí, agora você está aposentado, você vai parar, a gente já tem que estar lá pronto. Eu falei, não podemos fazer, não, vamos fazer. Aí mandamos para fazer o criador. Fizemos o criador e fomos trazendo as aves devagarzinho. E aí com esse vai e volta, mudamos para cá faz 1 ano e meio aí. Maravilha. Eu tô ansioso pra ver a criação. Bora lá mostrar pra gente? Vamos, claro. Milton, conta pra mim, aqui você fez esse espaço pra criação, né? Eu Ele foi fiz construído já pra isso. Exatamente. Aqui era um espaço vazio que quando nós compramos, a gente sempre observa o primeiro espaço dos pássaros. Não se preocupa muito com o resto vem gente, depois. O resto vem depois. E a gente, eu fiz 3 projetos aqui. E até pedi para um arquiteto, um engenheiro fazer, ele fez alguns projetos, mas Vamos lá. a estrutura que está hoje aqui, o design, tudo, fomos eu e ela que pensamos. Que E a legal ideia, que ficou. qual que é a ideia? Você vê que da onde eu estiver lá, eu estou olhando. Você consegue ver. Eu consigo verdade. visualizar meus passos. É verdade. Entendeu? Da sacada ali você já consegue Eu ver. consigo ver. Ontem mesmo estava chovendo, foi a coisa mais linda, ver as cacatuas. Eles vêm Os tomar banho, né? Vem, os congos, vêm tudo pra frente pra tomar banho. É a coisa mais linda ver eles. Já filmei, Que tem filmagem delícia. deles E tomando eu queria banho. esse tipo de criador, com viveiro, de chão, Sim, passa a tomar sim. sol, tomar chuva. A coisa mais bonita que a gente gosta de ver é eles tomarem banho. E é um enriquecimento muito grande para a vida deles, inclusive, né? É A muito cacatua importante, chega a fazer né? buraco, a Inca faz buraco no chão. No chão. Cava, fica aquela poça, ela se suja todinha de barro. Porque é a natureza, né? Eles Então são... uma coisa também que é importante que a gente vê o pássaro nessa produção aumenta a resistência dele, a plumagem dele melhora muito. Quando tem esse enriquecimento ambiental, assim. Isso, porque eu criava num ambiente fechado. Sim. Em 15 dias que eu mudei pra cá, você já percebeu A diferença. melhora completa da É mesmo? plumagem dele. E Isso foi com algo- questão a reprodução melhora também, será? Então, isso que eu tenho observado, por quê? Os pássaros, eles ainda não se adaptaram. Porque aqui em Itatiba, e a gente também não conhecia. Oscila muito tempo. Sim. Pode estar o calor o dia inteiro, mas à noite tem Sim. que dar uma esfriada. A gente sabe E bem. como eu fiz, o meu criador ele ficou um pouco aberto nesse sítio. Sim. Porque você pode ver que na frente dessas gaiolas nós tivemos que colocar um toldo. Sim. Pode deixar aberto. Você acredita que aqui venta e o lado que mais venta é o fundo lá. Que coisa, faz uma corrente para lá. Isso, corrente e pra nós lá. nunca imaginávamos isso, Bruno. Ah, mas você fechando com o toldo ali, ficou perfeito. Não, ficou então. perfeito. Aí eles melhorou ficam muito. protegidos. Inclusive eu entrei com um projeto já para virar comercial e um questionamento dele foi como ele ia controlar no inverno a proteção das aves. Aí mostramos isso. Né? Para esse lado aqui, você não protege dessa maneira. Aqui Não fica venta. tanto. Aqui Tá. não E, venta. e também tem lá dentro, né, Ali, depois nós vamos entrar lá, vamos ver. As telhas são aquelas de sanduíche que ela Certo, mantém a sei, temperatura. mantém, né? E tem uma altura, um pé direito de 3 metros, então isso aí foi suficiente para ficar protegido. Eles não tem problema. São aves resistentes ao frio também, né? Elas Também. não são... Nossa, mas é bem legal a estrutura. Bem Então legal. a ideia foi fazer um criador pequeno, eficiente, né? Que é a ideia, mas ainda falou pra você. nós estamos em transição. Aham. Esse aqui foi o primeiro viveiro que nós fizemos aqui. Então aqui eu uso para experiência e também para dar quanto maior a área de voo, mais forte eles ficam. Né? Certo. Então é um lugar que Aí eu aqui faço tem algumas bastante experiências. espaço, né? Você pode ver que tem forpos, tem calopsita, Calopsita. né? E tem um espaço grande. A gente que é juiz,
você fica sem ver determinadas aves, você fica com algumas dificuldades na hora do julgamento. Sim. Então isso é importante você, às vezes, ter ave ou você visitar criadores para você estar sempre treinando os olhos. Os olhos, né? Então aqui nós temos um casal de King Pound, de mutação, né? Que é o chamado diluído. Eu até coloquei uma tela mais fechada aqui, para justamente, em função do que aconteceu com a gente, porque nós, quando mudamos aqui, eu tinha mais cacatua. Certo. Aí tava muito barulho, os vizinhos aqui começaram a conversar com a gente, então Sim, a gente sim. achou melhor para Reduzir. reduzimos os bichos maiores, então meu criador hoje ele tá mudando a configuração, eu tô mudando a configuração dele para umas aves mais silenciosas, umas aves menores. Perfeito. Entendeu? Por causa do ambiente aqui. Perfeito. Então por isso que aí eu tô até mudando as telas aos poucos aí para não influenciar muito na criação. Aqui eu tenho uma bateria dos filhotes de ringneck, que é tudo filhote que eu criei, então eu coloquei tudo junto para eles voarem, pegar porte, melhorar a plumagem. Aqui não são todos ringneck, tem uma... Tem uma roselinha, Uma roselinha também, ali. que eu coloquei que ela tava brigando muito, então eu soltei ela junto aqui. E se dá bem, Newton? Se dá bom, hein? Não briga. Quando você solta os pássaros filhote, não tem problema. Tá. Entendeu? Ou então você colocar sempre do mesmo sexo. Certo, Fêmeas, entendi. macho, vai no briga. Quando você coloca casal, aí Territorialista, né? Ele vai querer... eles são muito territorialistas. Aí a Rose estava mostrando esse Congo e tá querendo carinho mesmo. Tá chamando a Rose ali, ó. Esses congos são todos criados na mão, então quando vê ela Adora, fica, né? Sempre Que lembrando, belezinha. né? Aqui um outro casal de King Pound também, que eles estão vindo, eu trouxe aos poucos, mas eles não estão adaptados ainda. Então, O King Parrot foi uma ave que teve um crescimento muito grande nos últimos tempos, né? O pessoal... tá vindo já as mutações. Então a importação, ela propicia isso, né? Sim, Traz sim. muito ave e o criador, ele evolui muito rápido. E aí você tem que estar sempre visitando, sempre acompanhando, porque a evolução que os criadores têm É gigantesca, né? fantástico. Sim. E como eu te falei, aqui é o último filhote que nós criamos aí, ele já tá voando sozinho aí, logo Ela vem atrás de mim. a gente arrumar. Aqui é um filhote. Não, ele já tá filhote adulto já. É de 2021. É um machinho? Newton? É Menino. uma fêmea. Uma fêmea. Ah, que bonitinho. Aqui é o meu casal mais antigo de ecletos, então a fêmea fica toda pelada. Quando aí. ela tá entrando no ninho. Eu até achei que era, vou ver se não tem problema de brique pena, mas não é. Os ecletos geralmente ele tem. Ah, é uma característica, é É isso? uma característica dele, porque Ela ele se vai despena. criando, ele vai despenando, aí chega uma hora que não nasce mais. Que loucura, mas ela não vai nascer mais pena. Não vai, pode ver, ó, ela tá careca igual nós. E ela tá Igual saudável? eu, né? Saudável. Saudável. Fiz o exame, aqui uma vez por ano, uma vez no ano, uma vez no ano, a gente tem uma veterinária que ela dá uma assessoria aqui. Sim. E ela traz, a gente pega ave por ave, ela pesa. Que importante isso, ela isso é faz maravilhoso. uma ficha, né? E ela tem um score nas aves. Então Perfeito. ela faz uma análise geral e a gente colhe umas amostragens para mandar Maravilha. no laboratório. Maravilha. Eu até falei, pô, esse bicho tá com um bico e pena, mas não tem, rapaz. Que Não tem. coisa, que coisa. E ela tá criando, tá chocando lá, tá com 2 ovos chocando. O espaço é muito importante para a criação de pistacídeo, né? Sobretudo pistacídeo de grande porte. Para o cara que está em casa e não tem um espaço tão grande, ele consegue criar, né? Ele consegue criar, principalmente o Congo, ele não gosta muito de espaço, ele não voa muito, ele anda mais nas telas. Então Tá. eu já criei em gaiola de 1 metro por 2 e 1 de altura. E ele vai bem. Ele vai bem. Lógico que quanto maior o espaço, Melhor, Mas sim. na Europa também andamos visitando alguns criadores, eles não têm assim Não é um espaço desse, né? muito grande, Sim. não tem. Primeiro por causa do clima e depois por causa também de espaço, né? E manejo também dá para fazer no espaço menor, né? Ele fica... Também dá para fazer. Lá em São Bernardo mesmo, nós tínhamos um espaço bem menor e nós criávamos. Sim. Né, mano? O importante é o criador observar as aves dele, né? Não é, ele colocar comida e ver o que está acontecendo com as aves, se ele tá estressado, Quando a ave está estressada, ela não bota, ela fica o tempo todo
se batendo, entendeu? Sim. Você pôs a ave no lugar, ela ficou tranquila, ela vai criar. Porque eu já vi amigos criar rosela na sala numa gaiolinha pequena. Sim. Né? Então é muito relativo o espaço. Né? Aqui mais 2 casais de Congo, né? Isso. Uma pergunta que eu sempre faço vou começar uma criação. É melhor eu comprar já um bico torto aí que esteja numa maturidade sexual já reproduzindo, ou melhor eu comprar mais novo para criar e esperar? Eu aconselho a comprar mais novo. A comprar ele com 1, 2 anos, porque ele vai se adaptar ao seu né? manejo. Adaptação, né? Porque tem isso, né? Eu posso comprar, ele não se adaptou, ele não vai criar. E uma ave adulta pode ser um descarte, ele pode não se adaptar. Certo. Aí você vai ficar com aquele pássaro anos e anos. Então o criador de psitacídeo, ele tem que ter paciência. Dependendo da espécie, tem que ter paciência. Aqui tem que ter uma boa paciência. Aqui que é? Aqui uns 4 anos para criar? 5? Uns 5 anos. 5 anos. Eles estão entrando na idade reprodutiva agora. Esse espaço, né? Tá. Porque eu tenho umas parcerias, como meu espaço é limitado, eu tenho umas parcerias com alguns criadores que ele tem mais espaço, então a gente tem um casal junto e tal. Entendi. Que a minha parceria com o seu Eduardo Bortoli lá de Ermelindo, né? Ermelino Matarazzo? E tem também o Danilo, que ele é um outro amigo, que ele tem uma chacrinha também. Sei, conheço. Também. Então, essas parcerias que faz com que a gente melhore a criação, você aprenda mais, né? E aí vai na tentativa, né, Milton? Pô, esse aqui acho que vai pegar o casal ali. Deixa junto e... Isso. Importante estar sexado para você saber que realmente é um casal. Sim. Né? A sexagem faz antes. Antes faz você faz desde filhote, você sabe o que é. E um ponto, esses 2 casais, esses pássaros estavam juntos os 4. Eles que se escolheram. Boa. Então escolheu, ó, você percebe que eles vão ficando mais juntos, mais próximos. Mas separa. Separou, é difícil não dar problema. Não dá certo. Não criar, é difícil. E quando começa a criar, como é que é a frequência disso? Ele cria geralmente 1 vez, 2 por ano. Se você tira, ele botou, você tira os ovos, ou quando ele choca, você tira os filhotes, ele bota de novo. Tá, bota entendi. Aí entra a Rose. Aí entra a Rose. Entra a Rose que vai... Importante o criador pensar na estrutura que ele vai ter para cuidar dos filhotes. Certo. Porque hoje geralmente um criador grande, ele tem um grupo de funcionários que faz isso. Sim. A gente, como a gente não tem volume, financeiramente também não compensa e é difícil. Sim. Então ela que faz, mas ela ia pro escritório com o filhote de ecletos lá. Onde Porque vai, não tem que levar. tem que levar. Levava, comprou uma Sim. estufinha. Sim. Comprou uma estufinha de canário, né? De curió. De curió. E levava o filhotinho lá. E levar o filhotinho lá. Porque não tem como. Porque não tem jeito. Não. Quando ele nasce... De hora em hora. De 2 em 2 horas o cara Tem que dar comida, né? Então, por isso que a gente sempre dá aconselhado ele pensar na estrutura primeiro. Sim. Como eu também, eu acredito que é uma falha, o criador, quando ele começa, ele pensa nas aves. Ele tem que começar com a estrutura. Padronizar, ver o espaço que ele tem, entendeu? Porque eu cometi esse erro também. Hoje eu enxergo isso. Você pega a primeira coisa, você compra um pássaro, aí você vai pôr uma gaiola. Aí você compra outra gaiola. Na hora de você cuidar, você perde muito tempo. Sim. Aqui em 1 hora no máximo a gente Você faz tudo, né? Faz tudo. E a dinâmica também é boa, né? Tem um corredor ali, você vai passando. Carrinho. Faz rápido, Tem né? os bicos automáticos que ajudam. Tem. Sim. bico É automático. tudo automatizado. A gente vai ver lá dentro a estrutura. Mas o criador tem que pensar na estrutura primeiro. Sim. E depois no espaço. Então tem um casal de meia aí. Tem o casalzinho de chimé. Que ele São é menor, lindos, né? São lindos. Ele é aves menor que o lindas. Congo. Mais Também escuro são que o Congo. pássaros muito legal para pet. São lindos. São bons pra pet também? São. Muito São. bom. São melhores que o Congo para pet. Ele é mais dócil, na minha Que opinião. legal. É mesmo. Aqui, ó. Cacatua gala, né? Cacatua, umas galas, casalzinho. E também, pô, para pássaro, que ela é bem silenciosa, tranquila. E essa daqui eu sou dó. Oi. Essa é a Inca. Que lindo. Aqui é um casal também. Casal. Já criaram. Já criando. Ela entrou na idade reprodutiva há uns 2 anos. O ano passado ela botou, mas os ovos não estavam cheios. Sim. Então esse ano, com o clima aí, como eu te falei, eu não vi que eu tô sentindo que eles não se adaptaram ainda ao ambiente aqui. Tá.
ela não botou, ela entrou na muda, você vê aqui, ó, ela antecipou muito a Sim. muda, né? Então ela ficou um pouco sem criar esse ano. Sim. Então mais um casal de galo aqui que eu gosto também, que eu tinha mais cangatua, tinha alva, tinha um que era mais barulhenta, né? Então, em função da Falou, você foi tirando, né? Sim. movimento aí. Por falar em barulhenta, aqui o Ringnex. Aí também, como o ringneck é o pássaro da vez também, aí a gente... Eu, quando trouxe pra cá, eu tinha outras gaiolas, troquei tudo, então aí troquei nos ringneck, aí tô comprando alguma coisa, tô pondo alguns ringnecks também. Dessas aves que você tem aqui de dimorfismo sexual, dá pra ver? Ringneck? O ringneck, os barrabãs, Tá. dá... Mas o ringneck mesmo, antes de sair o anel, você não sabe. Não, Tem que esperar depois sair. de 2 anos tem que Sai o esperar, anel, aí você sabe. Aí você... O ecletos. O ecletos, os forpos, você Consegue ver também? Consegue ver, que é o dimorfismo. Sim. Aqui o barrabã, que ele quando nasce você não consegue, também depois de um certo tempo que Ele amadurece mais, consegue ver. você consegue ver, né? O regente você já consegue ver, quando ele já empluma, você vê, é lógico, quando ele vai ficando mais adulto, diferença você de cor. percebe mais, mas você já consegue perceber. O eclato também, quando ele é novinho, se você tem os dois, você consegue identificar o que é macho e fêmea. A fêmea é mais escura que o macho. É. Né? Então, aqui são os regentes, aqui um casal de ringneck lutino, aqui um casal de pinherteio com a fêmea portadora também. São lindos. Senegal tá entrando no ninho? Aqui tem um casal de Senegal, que se Deus quiser vai nascer lá. Lindo esse Senegal. É um mini papagaio. Eu também é uma ave muito interessante. Muito, pra muito fêmea. dócil. Uma ave linda. Doce? Lindo, dócil. Eu já criei vários no bico. É mesmo? Eu já criei vários. Uma ave muito bonita, né? É. E ela é muito dócil também. Mesmo ela adulta, ela interage bastante Interage. Que legal.